Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo. Atos administrativos é a aula de hoje. Nesta aula nós iremos abordar aí as espécies, os requisitos, os atributos, tudo sobre o ato administrativo. Agora, antes de iniciar o ato administrativo, nós precisamos fazer uma distinção entre fato e ato jurídico, tá certo? Então, no primeiro momento, vamos lá para saber aí a diferença entre ato e fato jurídico. Olha só, nós temos aqui o fato jurídico, que do fato jurídico nós temos as subespécies chamada fato natural e ato jurídico. Mas, Johannes, o que é fato jurídico? Fato jurídico é todo acontecimento que vai criar, vai modificar ou vai extinguir uma relação jurídica. Então, para o direito, todo fato, todo acontecimento que cria, que modifica ou que extingue uma relação jurídica é considerada como um fato jurídico. Só que alguns fatos jurídicos são considerados como fatos naturais. Fato natural é justamente aquele acontecimento da natureza que atinge apenas parcela da esfera jurídica. Vamos dar um exemplo. Digamos que uma grande tempestade ela atinja uma cidade e aí por essa razão é necessário criar uma legislação específica para aquele determinado momento, colocando aí a cidade em situação de alerta e até mesmo de urgência ou de emergência. Vejam que uma tempestade, que é um fato natural, causou uma situação em que foi necessário que a administração pública tivesse que intervir. Então vejam, isso é o fato natural. No entanto, dentro da administração pública, a maior parte das vezes que acontece uma modificação, uma extinção ou até uma criação de uma relação jurídica, ela decorre da manifestação da vontade do administrador. Então, quando a manifestação de vontade de uma pessoa, em especial a do administrador, ela cria, ela modifica ou até mesmo extingue uma relação jurídica, estaremos diante do que nós chamamos de ato jurídico. E nesse ponto específico da administração pública, ato administrativo. Vejam que é importante a gente compreender o seguinte: atos da administração e atos administrativos. É importante saber essa distinção que é colocada pela doutrina. Vejam, importante você compreender que o fato jurídico é todo acontecimento que cria, extingue e modifica. Todo acontecimento. Se for decorrente, esse acontecimento decorrente da natureza, é aquilo que nós convencionamos chamar de fato natural. Se for um decorrente de uma manifestação de uma vontade humana, essa manifestação capaz de produzir efeitos na ordem jurídica, nós estaremos diante de um ato jurídico. E claro, se esse ato jurídico for decorrente de uma manifestação do administrador, ato administrativo, tá bom? Então esse é o resumo. A doutrina coloca ainda como diferença atos da administração e atos administrativos. Obviamente que essa distinção que a doutrina traz é justamente para esclarecer. Existem atos da administração que são atos genéricos, atos amplos, incluem aí os chamados atos políticos, os atos privados e até mesmo os atos de execução ou atos materiais, que não tem a ver com os atos administrativos. Aí a doutrina ela vai dizer o seguinte: existem situações que a administração pública atua, no entanto, ela atua não com atos administrativos. E aí estaremos diante dos chamados atos da administração. Portanto, atos da administração é gênero, do qual espécie são os chamados atos administrativos. Mas, Johannes, qual é o conceito de atos administrativos? Vou colocar aqui na tela o conceito de atos administrativos para que você tenha essa noção. Olha o que diz aqui o conceito de ato administrativo. Olha só,
Ato administrativo é todo ato praticado pela administração pública ou por quem lhe faça às vezes no exercício da função administrativa sob o regime de direito público e manifestando vontade unilateral do poder público em casos concretos ou de forma geral. Esse é o conceito de ato administrativo, não confundir com ato da administração. Ato da administração é todo ato da administração pública, incluem os atos privados, por exemplo, e não está dentro do conceito de ato administrativo. É muito comum nas provas eles separarem esses conceitos, tá certo? O que importa para a gente é saber o conceito de ato administrativo. E ato administrativo, como o conceito fala, é todo ato praticado pela administração pública. Então vejam que qualquer ato praticado pela administração pública pode ou é potencialmente um ato administrativo. Só que ele vai ter alguns outros requisitos, né? Alguns outros requisitos. Uma possibilidade ainda, e o conceito traz, é justamente esse aqui, ó, ou por quem lhe faça às vezes. É possível que um delegatário ou um concessionário, um exemplo, nós temos aqui em Pernambuco a concessionária de energia elétrica chamada CELP. Veja, ela presta um serviço público, mas esse serviço público é prestado por um particular, que é a Companhia Energética de Pernambuco. É uma pessoa jurídica de direito privado. O faz sob a concessão. Então o Estado concede a possibilidade de prestar o serviço público e aí, ao prestar esse serviço público, ele vai se equiparar em algumas prerrogativas aos entes da administração indireta. Vai ter um regime parcialmente público, né, gente? Então, é importante a gente compreender nesse momento esse conceito e saber que os atos administrativos podem ser realizados tanto pela administração pública, seja ela direta ou indireta, né? Só para a gente lembrar, quem faz parte da administração pública direta? União, Estados, Distrito Federal e municípios. E da indireta? Cafés, né? Consórcios públicos. Aí nós temos autarquias, fundações, nós temos aí as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Observem que dentro desse conceito da administração pública não estão as concessionárias e os delegatários e os permissionários. Não estão aí. Eles são pessoas privadas que vão excepcionalmente receber aí o serviço público. Tá certo, gente? Então é importante. Mas dentro do ato administrativo, eles se incorporam aí. Eles estão dentro. Por quê? Quando eles estiverem prestando um serviço público, claro, eles vão estar praticando atos administrativos. Então, dentro desse conceito, aí veja só, no exercício da função administrativa, olha, aí já exclui o conceito de atos políticos, né? Que são aqueles atos de envergadura constitucional que não tem nada a ver com a administração, nem com legislação e nem com a função jurisdicional. Quais são os chamados atos políticos? Um exemplo, quando o presidente ele veta uma lei, declara uma guerra. Quando o presidente declara a guerra, ele está administrando? Não. Então, nessa hipótese, nós estamos diante justamente de um ato político. Esse ato é um ato político. E, claro, o ato político não será um ato administrativo. Pode ser um ato da administração, porque a administração é quem vai tomar, mas não é um ato administrativo. O ato administrativo é específico, tá certo, gente? Diferentemente do ato da administração, que é um termo mais geral, mais genérico. E aí, vamos continuar com o conceito. Sob o regime de direito público, olha aí, afasta os atos privados, né? Afasta os atos privados e manifestando vontade unilateral do poder público em casos concretos ou de forma geral, afastando aí os chamados atos materiais ou atos de execução, tá bom? Então esse é o conceito de atos administrativos. Todos os atos administrativos, ou seja, tudo que a administração pública ela irá fazer será um ato administrativo, será por meio de um ato administrativo, tá bom, gente? Agora, o ato administrativo possui esse conceito
e é uma manifestação de vontade da administração pública. Então tem que haver uma manifestação de vontade do administrador para se caracterizar um ato administrativo, tá bom? Vamos para os chamados elementos ou requisitos do ato administrativo. Nós temos 5 elementos ou 5 requisitos dos atos administrativos, a saber, competência, finalidade, forma, motivo e objeto ou conteúdo. Tá aqui, olha, vamos lá ver. Prestem atenção, vamos ver aqui os elementos dos atos administrativos. O ato administrativo possui 5 elementos elencados aí no artigo 2º da Lei 4717, que é a Lei da Ação Popular. Aí nós temos competência, ou sujeito, finalidade, forma, motivo, objeto ou conteúdo. Tem que decorar esses 5 elementos. Eu vou explicar um a um aqui ainda, mas é preciso decorar esses 5 elementos. Vamos ver de uma forma que você possa decorar esses 5 elementos. Co, fi, fo, mo, ob. Tem que decorar assim, tá certo, gente? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O primeiro, claro, competência. Ou alguns chamam de sujeito competente, ou alguns só chamam de sujeito. Aí a gente tem que misturar esses conceitos, tá bom? Por quê? Quando a gente fala de sujeito, a gente fala que o ato administrativo, ele tem que ser praticado por alguém da administração pública, ou por quem faça às vezes, um delegatário, um concessionário, como nós vimos. Então, nessa hipótese, estamos justamente diante do chamado sujeito. O sujeito é importantíssimo, claro, tem que ser alguém da administração pública, seja ela direta ou indireta, ou até mesmo os particulares que estejam em colaboração com o poder público, tá bom? Então, vejam que isso é importante. Também saber da competência, importantíssimo saber. O sujeito, ele tem que ser o sujeito competente para a prática daquele ato. E aí, nós temos um conceito muito interessante referente à competência de Marçal Justen Filho. Marçal Justen Filho, ele fala o seguinte, olha só, a competência administrativa é a atribuição normativa da legitimação para a prática de um ato administrativo. Então, o que seria a competência? A competência são as atribuições definidas para determinado sujeito. Então, obviamente, vocês sabem, nós sabemos que para o direito administrativo só é possível a prática de um ato se houver autorização legal. Princípio da legalidade. Somente existe a possibilidade da administração pública agir se a lei permitir, tá certo, gente? Esse tema de competência é um tema vinculado, ou seja, aqui a administração pública não tem nenhum critério de discricionariedade, tá certo? É um tema vinculado e a ausência de competência torna o ato inválido, tá bom, gente? Existem algumas características que é importante a gente compreender sobre a competência. Na verdade, a competência ela é obrigatória, irrenunciável, imodificável. Vamos colocar aqui para a gente ver as características das competências. As competências dos agentes, claro, primeiro, ela é obrigatória. É um dever-poder, né? A competência é obrigatória. Tem que se observar a competência. Segundo, é irrenunciável. Aliás, tem tanto que observar a competência que se um agente pratica sem competência, obviamente incorrerá no que nós chamamos abuso de poder, que é gênero, né? E aí a espécie desse gênero, que é específico para a competência, é justamente o excesso de poder. Então, o excesso de poder é quando um agente público pratica um ato administrativo sem que ele seja o competente para essa prática. E a competência ela tem uma outra característica interessantíssima. Ela é irrenunciável. Então, a competência, o agente ele não pode renunciar. Claro, em algumas situações é possível a delegação ou até mesmo
a avocação da competência, que nós vamos ver daqui a um pouquinho, tá bom? Outra característica, a competência ela é imodificável pela vontade do agente. O agente ele não pode modificar por sua própria vontade. Quem define a competência é a própria lei, tá certo? Ela é imprescritível, como nós estamos vendo aqui. Ela é imprescritível porque ela não vai se acabar simplesmente pelo decurso do tempo. E, em regra, ela é improrrogável. Por que eu falo em regra? Porque nós temos a exceção. Qual a exceção? A delegação da competência, que é de forma excepcional, tá certo? Delegação de competência é excepcional. É o ponto que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos ver aqui, delegação de competência. O que é delegação de competência? Delegação de competência é a extensão da competência de forma temporária. Então, temporariamente, você concede a competência a uma outra pessoa que está no mesmo patamar hierárquico ou em um patamar hierárquico inferior, tá certo? Essa delegação claro, ela é provisória, tá certo? Não se existe a possibilidade de se delegar competência de forma definitiva. Não é possível. Aliás, nós até vimos na aula passada sobre a súmula número 510 do Supremo Tribunal Federal. Vou até colocá-la aqui para que a gente veja essa súmula, que diz o seguinte: praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Então, se uma autoridade pública delegou sua competência a um órgão inferior, se esse órgão inferior praticou o ato, contra esse órgão inferior é que nós teremos aí o eventual mandado de segurança. Tá bom, gente? Então é importante a gente saber isso. Claro, lembrar que a delegação, são proibidas. As delegações e as avocações de competência são proibidas no caso de competência exclusiva, definida em lei. Se a própria lei definiu a competência exclusiva daquele agente, ele não pode delegar. A própria lei tem que dizer: a competência é exclusiva de determinada pessoa. Acabou-se. Não pode haver delegação. Também não pode haver delegação de decisão administrativa, decisão de recurso administrativo. E também não pode haver delegação para a edição de ato normativo. Isso está no artigo 84 da Constituição Federal. Olha só, compete privativamente ao presidente da República, e aí nós temos aqui a situação específica de que os atos normativos eles não podem ser delegados, tá bom? Justamente porque nesse artigo 84 aí, que fala sobre a possibilidade do presidente da República editar decreto, nós temos uma situação em que, nesse decreto, o presidente da República não poderá delegar, tá certo? A competência é dele. Agora, logicamente que no inciso 6 aqui da Constituição Federal existe uma exceção. Aqui, esse inciso 6, a linha A e a linha B, é possível a delegação do presidente da República, tá certo, gente? Então, é importantíssimo compreender isso aí, porque quando se trata de delegação, nós precisamos entender que tem 3 situações específicas que não podem ser delegadas. Vamos lá? Competência exclusiva do agente, decisão em recurso administrativo e a competência para a edição de ato normativo, com exceção do inciso 6, que é essa possibilidade aqui, no caso de organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e a extinção de funções ou cargos públicos quando estiverem, quando vagos, né? Quando estiverem vagos, tá certo? Então vamos lá. A avocação, para a gente concluindo a questão da competência, a avocação ocorre justamente o contrário da delegação.
A avocação é quando o superior pega a competência do seu subordinado. O principal motivo da avocação é justamente evitar a existência de decisões contraditórias, para evitar que um subordinado decida algo de forma contraditória ao que o administrador principal ele tem feito, tá certo? Então a avocação surge justamente para isso. O próximo elemento do ato administrativo é a finalidade. Vimos COFI, FO, MO, OB, né? Competência, já vimos? Finalidade, vamos ver o que é a finalidade. Olha aí, finalidade. Finalidade é aquilo que o ato busca. Nós temos, na verdade, dois tipos de finalidade. Nós vamos ver aqui. A chamada finalidade genérica ou geral e a finalidade específica, tá certo? Então, aquilo que o ato administrativo busca proteger é a finalidade. Diferentemente da competência, que são as atribuições, a finalidade é aquilo que se busca proteger com o ato administrativo. Vamos dar um exemplo? Aí eu trago dois exemplos. Primeiro exemplo, na aplicação da penalidade de demissão a um servidor, a finalidade é punir o agente. Então vejam, aqui ele passou por um processo administrativo disciplinar e foi demitido porque ele cometeu uma falta grave. Qual é a finalidade desse ato administrativo de demissão? É a punição. Punir o agente pela falta. Outro exemplo, desapropriação de um terreno cujo interesse ou necessidade seja construir uma estrada para ligação de dois municípios vizinhos. Vejam, aqui a finalidade qual é? É o atendimento ao interesse público para justamente ligar dois municípios. Essa é a finalidade do ato administrativo. Logicamente, é importante a gente compreender que existe dentro dos atos administrativos a chamada finalidade genérica e a finalidade específica. Vejam só, nós temos duas finalidades, a genérica e a finalidade específica. A finalidade genérica sempre será o interesse público. Já a finalidade específica, ela vai ter que ser definida em lei. A violação da finalidade específica causa aquele outro subtópico do abuso de poder, que é justamente o desvio de finalidade. Então, quando no ato administrativo o ato traz a finalidade específica, a finalidade geral sempre será o interesse público, né? Todo ato administrativo possui o interesse público. Quando a lei traz a finalidade específica, se o administrador, aquele que está produzindo o ato, ele não observar essa finalidade específica, desvio de finalidade. Vamos dar exemplo? Os dois exemplos que a gente acabou de utilizar. Aliás, vou até alterar. Um a gente pode até colocar, por exemplo, a desapropriação. Quando a gente fala em desapropriação, se eventualmente se desapropriar uma propriedade e se verificar que, na verdade, a intenção não era construir uma estrada para ligar dois municípios, e sim para punir um eventual desafeto político. Ah, não, eu sou agora prefeito, só que eu não gosto de fulano de tal, eu vou desapropriar a propriedade dele para poder dizer que vou construir uma estrada, mas na verdade a minha intenção é justamente prejudicar o meu desafeto político. Veja, você está se desviando da finalidade. Se desvia da finalidade. Outro exemplo, deixa eu ver qual é que eu trago aqui. Pronto, a remoção. Remoção de um servidor. Digamos que a remoção, você sabe, se não sabem, vão saber agora. A remoção ela ocorre por uma finalidade específica, para bem administrar o serviço público, né? Então, obviamente, a administração pública pode remover a bem do serviço público, tá certo, gente? Agora, se o chefe está removendo o seu subalterno, por quê? E simplesmente pelo motivo de não gostar dele, está se desviando da finalidade. Está se desviando da finalidade. Tá bom, gente? Então vamos lá, para o próximo. Forma. Vamos ver. Forma. Forma é a exteriorização do ato administrativo. É como o ato se apresenta. Vai ser escrito? Vai ser verbal? A forma, a ausência da forma, ela causa inexistência
do ato administrativo. Em regra, os atos administrativos são escritos, mas é possível que esses atos administrativos não sejam escritos. Como um exemplo, só um exemplo, a norma, o Código de Trânsito Brasileiro, diz que no sinal vermelho não se pode passar. Isso é o que a norma prescreve. Se na prática, na rua, existir um sinaleirozinho, um sinal de trânsito, e se ele apontar para o vermelho, você sabe que você não vai poder passar. Naquele momento, a norma é aquele sinal que está representado ali. Vejam que não vai estar nada escrito, vai ser um sinaleiro que está orientando o trânsito ali naquele momento. Então, observem que, nesse ponto, é possível que a norma ela não seja escrita. Tá certo, gente? Um outro exemplo. Quando um guarda de trânsito, por exemplo, está com a mão levantada, os carros que estão ali não vão poder trafegar. Então, enquanto aquele sinal está sendo prestado, vocês sabem que ali incide uma norma, tá certo? Então, nem toda a norma será escrita, nem todo ato administrativo será escrito, tá bom? É importante saber isso. Agora, como o ato administrativo é um ato público, né? Claro, nós temos o chamado princípio da solenidade. Tem que haver um processo administrativo prévio, tá certo? É condição de forma. O processo administrativo é condição de forma, tá certo, gente? Obviamente que em algumas situações específicas é possível que haja a chamada convalidação de um ato que, mesmo feito sem forma específica, ele pode surtir os efeitos, que é o que nós chamamos de princípio da instrumentalidade das formas. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou compreender, Johannes, se eu vou ter que utilizar o princípio da solenidade ou o princípio da instrumentalidade das formas? Nós temos que ver, na verdade, a própria edição do ato administrativo. Por quê? Porque se na edição do ato administrativo exigisse uma forma específica, aí vige o princípio da solenidade. Então, tem que se ter aquela forma específica. Agora, se não tiver, e se o administrador ele agir de qualquer forma, então não vai ter nenhum problema. Quando nós falamos em forma, existem algumas situações específicas que a gente tem que tratar. Por um exemplo, o silêncio administrativo. Quando eu falo sobre silêncio administrativo, eu até coloquei aqui como um dos pontos, né? Para o direito administrativo, o silêncio administrativo é a ausência de manifestação de vontade do agente público. E, claro, o silêncio administrativo, o fato de a administração não se pronunciar, não se movimentar, isso não implica a edição de um ato administrativo. Ou seja, o silêncio administrativo não é um ato administrativo. Tá bom, gente? Só vai haver algum reflexo referente ao silêncio administrativo se a norma estabelecer que a administração pública ela tem que fazer determinado ato. Se a norma estabeleceu que a administração pública tem que fazer determinado ato, então não tem para onde correr. Ela não pode se silenciar, ela não pode ser omissa, ela tem que fazer, tá bom? Aí esse silêncio gera efeitos na prática, mas também não é considerado como ato administrativo. Portanto, o silêncio administrativo ele não gera qualquer efeito, salvo nas hipóteses que o próprio texto legal determine aí o dever de agir da administração pública. Vejam, vício no elemento da forma. Se houver vício no elemento da forma, esse vício é possível, claro, o controle do Estado, esse controle por meio judicial, além do controle da própria administração pública naquilo que nós chamamos de autotutela, tá certo? Mas se esse vício for sanável, a gente utiliza, olha, o princípio da instrumentalidade das formas, tá certo, gente? Então, quanto à forma, é possível que haja apenas uma mera irregularidade ou um vício de forma sanável, tá bom? Só o vício insanável, de fato, aquilo que a norma diz, ó, tem que ser desse jeito, tem que se instrumentalizar desse jeito, se não observar isso aí, tá fora. Aí sim, se for nessa hipótese, o vício será insanável, tá bom? Vamos passar, portanto, para o motivo
que é o quarto elemento, quando eu falo em motivo, eu falo justamente nos pressupostos de fato e de direito. O que é o motivo? Motivos são os pressupostos de fato e os pressupostos de direito. Digamos que uma norma diga o seguinte: o servidor que falta durante 30 dias consecutivos, sem que dê uma explicação, ele deverá ser demitido. Então, o que é o motivo? O motivo é justamente aquilo que vai ensejar a aplicação da norma. Digamos que eu, servidor, eu falte os 30 dias consecutivos, sem que dê qualquer explicação para isso. Vejam, o fato que aconteceu está ligado, intimamente ligado ao que a norma prescreve. Veja que o que a norma prescreveu aconteceu no plano fático. Significa dizer que houve, a gente fala em direito em subsunção do fato à norma. Isso chama-se motivo. Motivo, portanto, são as razões de fato e de direito que dão ensejo à prática do ato administrativo. Tá certo, gente? É importante saber isso. Então, vejam que motivo são os pressupostos de fato e os pressupostos de direito, tá bom? Importantíssimo saber a diferença entre motivo e móvel. Às vezes em concurso vem essa expressãozinha móvel. Móvel, olha, motivo a gente já viu o que é. É a situação prevista em lei que ocorre no plano fático. Mas móvel é a intenção do agente. Então, quando eu falo em móvel, eu falo em intenção de agente. E também a diferença entre motivo e motivação. A motivação, apesar do nome ser igual, a motivação está no plano das formas, tá certo? Então, um grande cuidado quanto à motivação. Por quê? O motivo, como nós vimos, são os pressupostos de fato e de direito. Já a motivação é a exposição de eventuais motivos. A motivação é quando o administrador ele escreve os pressupostos de direito e de fato. Vamos dar um exemplo. Naquele exemplo que nós falamos da demissão do servidor, no caso eu, que faltei 30 dias sem aparecer no âmbito do trabalho. Aí vamos lá. Se eu passei 30 dias, o chefe poderá abrir o processo administrativo disciplinar contra mim para me demitir, tá certo? Para me demitir. E aí, no ato de demissão, ele declara, diz assim, está sendo demitido em razão de que a Lei 8112 estabelece que, passados 30 dias sem o aparecimento no ambiente de trabalho e sem que haja comprovação da necessidade da falta, o servidor será demitido. E, no caso, ele passou do dia tal até o dia tal sem aparecer no serviço público. Opa, veja, eu estou expondo os motivos. Eu estou declarando quais são os motivos. Quando eu faço declaração, eu estou diante do que nós chamamos de motivação. Tá certo? Então é importante saber a diferença entre motivo e motivação. Tá bom? Quando a norma determina que o ato ele seja praticado com motivação, ou seja, impõe ao administrador que ele sempre motive, sempre exponha os motivos, tá certo? Não esquecer da diferença entre motivo e motivação. Há até uma expressão que algumas provas trazem, chamada de motivação aliunde, que é justamente a possibilidade de você utilizar a exposição dos motivos de um outro ato administrativo. Mas dentro dessa questão dos motivos, nós temos aí a teoria dos motivos determinantes, que é fundamental. Teoria dos motivos determinantes sempre cai em concurso público. E o que seria a teoria dos motivos determinantes? A teoria dos motivos determinantes é o seguinte: se o administrador ele expõe a motivação, ele se vincula a ela. Então, a partir do momento em que se expõe os motivos, a partir do momento que o administrador faz a sua motivação, expõe os motivos, expõe os pressupostos de fato e de direito,
existe uma vinculação para aquilo. Um exemplo, aquele que eu dei do servidor, se eu consigo provar que nos 30 dias que ele disse que eu estava lá, eu fui trabalhar, opa, então eu vou ter que ser reintegrado ao quadro. Deu para entender, gente? Então é justamente isso. Para a gente finalizar esse bloco, objeto e conteúdo. Vamos ver o objeto e conteúdo. Eu acabei falando aqui do motivo, né? Do teoria dos motivos determinantes. O objeto é a alteração no mundo jurídico, é o resultado prático do ato administrativo, tá certo? É a pergunta: para que o ato serve? Isso é objeto. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um exemplo para que a gente possa compreender a diferença de um para o outro. Olha, vamos lá. Dissolução de passeata tumultuosa pela Polícia Militar. O comandante da Polícia Militar baixa uma portaria para todos da Polícia Militar de que, olha, em caso de passeata tumultuosa, você pode dissolvê-la. Então pronto, veja, o ato administrativo é dissolução de passeata tumultuosa pela Polícia Militar. Quem é competente para poder realizar essa questão, esse ato administrativo? Quem é o sujeito? O policial militar. A Polícia Militar é o competente, é o policial militar que vai estar ali na hora, na verdade, né? A forma, que é a exteriorização do ato. Ora, primeiro o policial vai lá, vai advertir, né? Pessoal, não pode, tem que sair, tem que se evadir, deixar os carros passarem. Advertência. Depois ele pode, se for o caso, usar da força, a ação. Isso é forma. Isso é forma. Próximo, qual é? Motivo. Nesse caso, qual é o motivo? O motivo sempre reporta algo passado. O motivo é o tumulto, que é o elemento que provoca o ato administrativo. Isso é motivo, tá certo? É a situação fática, a situação de fato que está de acordo com a norma. Isso é motivo. E o objeto? O objeto é a dissolução, é o resultado prático, é dissolver o tumulto. E a finalidade? É o futuro. Finalidade qual é? A finalidade aí é a ordem pública. Então esses são os 5 elementos dos atos administrativos. No próximo bloco, nós continuamos com atos administrativos. Até já!